Em toda a minha vida, jamais esquecerei como ele me tratou. Essa não é uma frase dramática de um faroeste cheio de suspense, mas sim uma anotação rabiscada no velho caderno gasto de Chuck Connor, um homem celebrado em toda a América como a figura paterna ideal. Registrou silenciosamente as feridas que nunca cicatrizaram nos bastidores. Entre os nomes que ele nunca mencionou publicamente estavam pessoas que um dia foram colegas de trabalho próximos, companheiros de longa data e até mesmo aqueles que um dia o consideraram família. Havia pessoas que não hesitaram em mudar o roteiro no último minuto apenas para tirar Connors do papel principal que ele almejava há meses. Alguns se aproveitaram da proximidade, convidando-o para um programa de televisão apenas para transformá-lo em motivo de chacota pública diante de milhões de pessoas. Um ator que interpretou seu filho por 5 temporadas acabou desistindo em silêncio simplesmente por causa de um contrato que oferecia um salário maior. O que eles fizeram não apenas decepcionou Connors, como também o deixou profundamente ressentido até o fim da vida. Ele escreveu certa vez: "Há pessoas com quem, mesmo que eu vivesse 10 vezes mais, eu jamais apertaria a mão novamente." Então, quem eram essas pessoas? E mais importante, alguma delas chegou a enfrentar as consequências, mas Kirk Douglas foi a pessoa mais mesquinha que já conheci. Em meados da década de 1960, quando Chuck Connors era um dos rostos mais brilhantes da televisão americana com a série The Rifleman, uma grande oportunidade surgiu para ele. A partir daquele momento, um conflito silencioso persistiria por décadas. Poucas pessoas se lembram do projeto Shadow Valley, um filme de faroeste cancelado em 1965, apesar de constar na programação oficial de produção da Warner Brothers. O filme girava em torno de um grupo de cowboys que precisava cooperar com indígenas para escapar de uma perigosa força de foras da lei. À primeira vista, Shadow Valley parecia um roteiro de faroeste como qualquer outro daquela época, mas o que chamou a atenção não foi o enredo. Inicialmente, os 2 homens cotados para os papéis principais eram Kirk Douglas e Chuck Connors. Na época, Kirk Douglas já era um nome consagrado. Com o sucesso de Spartacus e Glória Feita de Sangue, ele era considerado um dos atores mais influentes de Hollywood. No entanto, um fato menos comentado era a reputação de Douglas de ser difícil de trabalhar. Ele frequentemente interferia no roteiro, na escolha dos colegas de elenco e até mesmo em suas histórias pessoais. Durante a primeira sessão de testes nos estúdios Burbank, além de Connors e Douglas, o jovem diretor Alan Wexler estava presente junto com a equipe de produção. Entre os atores listados naquele dia, havia um nome que desagradou Douglas: Walter Rains, um ator afro-americano que havia recentemente chamado a atenção por seu papel coadjuvante na peça The Hilltop. Rains foi indicado pelo diretor para o papel de Elijah, um rastreador inteligente e calmo que faria parceria com o personagem de Connor. Tudo mudou depois que Rains fez uma leitura do roteiro com Connors. Segundo o relato de um membro da equipe que pediu anonimato devido à delicadeza do assunto, Kirk Douglas foi direto ao escritório do diretor e, no meio de uma reunião, fez um pedido chocante: substituir o ator que interpretava Elijah por alguém mais familiar ao público. Ninguém disse nada diretamente, mas todos na sala sabiam o que Douglas estava insinuando. Sua atitude não parou por aí. Durante o intervalo, ao ver Rains sentado com Connors na área de almoço, Douglas teria se virado para seu assistente e murmurado uma frase que deixou todos paralisados: "Não gosto que os protagonistas tenham que dividir a tela com caras desse tom de pele. Não combina com o contexto." Essa informação nunca foi divulgada à imprensa, mas se espalhou rapidamente entre a equipe. Alguns membros da equipe ficaram desconfortáveis, e o próprio diretor Wexler foi pressionado pelos produtores a reconsiderar o elenco de apoio para melhor atender ao público da televisão do sul dos Estados Unidos. Chuck Connors permaneceu em silêncio a princípio. Ele esperou até a reunião oficial de roteiro no dia seguinte para expressar sua opinião. Diante de toda a equipe, quando o diretor perguntou se ele tinha alguma preocupação com a distribuição das cenas, Connors não respondeu imediatamente. Em vez disso, fechou o roteiro, colocou-o sobre a mesa e disse: "Trabalho na televisão há quase uma década, mas nunca pensei que teria que escolher entre manter minha reputação e manter o respeito pelos outros. Eu escolho a segunda opção." Naquele mesmo dia, Connors desistiu do projeto. Após o incidente, Shadow Valley nunca entrou em produção. Walter Rains foi substituído algumas semanas depois
por outro ator coadjuvante branco, sem qualquer explicação do estúdio. Em uma rara entrevista ao Oakland Tribune em 1973, quando Raines foi questionado sobre quase ter contracenado com Kirk Douglas, ele simplesmente disse: naquela época, Hollywood não tinha espaço para pessoas como eu, a menos que eu interpretasse o cara que carrega a água. Enquanto isso, Kirk Douglas nunca se pronunciou publicamente sobre o assunto. Embora pessoas que trabalharam com ele na época, incluindo o diretor de fotografia Joel Bannister, tenham observado em suas memórias que Douglas tinha uma tendência a controlar rigidamente a imagem de seus colegas de elenco para que ninguém o ofuscasse. Quanto a Connors, após deixar o projeto, ele continuou filmando a série Branded, na qual o personagem principal é um ex-soldado expulso do exército por se recusar a atirar em inocentes. Curiosamente, alguns disseram que Connors usou o personagem em Branded para se representar, alguém que se recusa a seguir ordens antiéticas, mesmo que isso lhe custe a reputação. Mais notavelmente, após esse evento, Chuck Connors e Kirk Douglas nunca mais apareceram no mesmo evento, nunca se mencionaram, e nenhuma foto deles juntos jamais foi divulgada. O relacionamento entre eles foi efetivamente apagado. Em 1987, quando Connors participou do programa Late Night America, foi questionado sobre atores com quem não conseguia trabalhar. Ele simplesmente sorriu e respondeu: nunca trabalho com ninguém que faça os outros se sentirem inferiores só porque nasceram de um jeito específico. Nenhum nome foi mencionado, mas todos sabiam a quem ele se referia. Numa época em que o silêncio era considerado a estratégia mais segura, Connors escolheu se posicionar. Isso pode ter lhe custado papéis e oportunidades, mas ele jamais perdeu o respeito. E é isso que torna esse incidente especial. Não o escândalo em si, mas a escolha, silenciosa, porém corajosa. Alguns a chamaram de impulsiva, mas para Connors talvez tenha sido simplesmente a única maneira de se manter fiel a si mesmo. Contudo, nem todo conflito surge de princípios. Às vezes, uma única piada na televisão pode destruir um relacionamento de forma irreparável. 2. Johnny Carson. Ele me impediu de levantar a cabeça novamente. Era uma noite de novembro de 1971 nos estúdios da NBC, no 30 Rockefeller Plaza, em Nova York. O episódio daquela noite do Tonight Show com Johnny Carson prometia ser um dos mais assistidos da semana. O motivo era simples. O convidado era Chuck Connors, o homem com o icônico rifle da TV, cuja imagem de cowboy havia permanecido na mente de milhões de pessoas por mais de uma década. Mas ninguém imaginava que aquela noite seria o momento em que Connors perderia a confiança na televisão americana, romper laços com um dos apresentadores mais influentes da história, um encontro fatídico e uma frase de abertura que jamais poderiam ser desfeitas. Assim que Connors se sentou, Carson começou com seu tom habitual, descontraído, bem-humorado, com leves brincadeiras, mas poucas frases depois, redirecionou repentinamente a conversa para a carreira esportiva passada de Connors, terminando com um comentário cheio de insinuações. Se Chuck atirasse com a mesma precisão com que arremessa uma bola, talvez o atirador não tivesse saído do top 20 no ano passado. Não é pessoal. A plateia caiu na gargalhada, alheia ao contexto mais profundo. Mas as pessoas da indústria sabiam que isso era um golpe baixo. Antes do programa, Connors havia pedido discretamente ao assistente de produção que não mencionasse a audiência ou o período difícil após Brandon, algo que ele certa vez descreveu como a fase mais difícil da minha carreira em uma edição de julho de 1970 da TV Guide. Connors manteve silêncio. Ele estava sentado ereto, com as mãos levemente apoiadas na cadeira, sem reagir. Mas Carson não parou. Uma piada descuidada que destruiu uma imagem diante de milhões. Alguns minutos depois, ao mudar para o assunto de momentos memoráveis no set, Carson deu um leve sorriso irônico e soltou uma frase que fez o estúdio congelar por um instante. Ouvi dizer que Chuck e Johnny Crawford eram bem próximos, tão próximos que ninguém mais precisa participar. Houve algumas risadas constrangidas. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares, não porque entendessem completamente a implicação, mas porque o tom de Carson pareceu estranho. Quem prestava atenção percebeu que ele estava insinuando
rumores pessoais nunca mencionados publicamente. Johnny Crawford, que interpretava o filho de Connor em The Rifleman, era considerado há muito tempo a pessoa mais próxima dele fora da série, mesmo depois de seu término. Ainda assim, Hollywood prospera com especulações. Rumores no final dos anos 60 sugeriam que Connor era muito apegado a Crawford. Tabloides como Midnight Weekly e Screen Buzz publicaram insinuações vagas mencionando férias no Lago Tahoe e encontros particulares. Nunca houve qualquer prova, mas Carson, com uma piada descuidada, transformou uma fofoca vaga em uma insinuação pública diante de milhões de telespectadores. Uma reação arrepiante de Connor e uma decisão de nunca perdoar. Segundo Helen McIntyre, a assistente de direção, o rosto de Connor permaneceu inalterado, mas seus olhos escureceram de uma forma que ela nunca tinha visto antes. O programa continuou, mas o clima mudou. Connor disse apenas o necessário. Sem piadas extras, sem conversa fiada. Quando Carson apertou sua mão para encerrar o programa, Connors não olhou para ele. Levantou-se e caminhou direto para os bastidores sem se virar. Naquela noite, a transmissão foi ao ar sem cortes, mas algo passou despercebido pelo público. Connors nunca mais apareceu em outro talk show, nem no de Carson, nem no de M.V. Griffin, nem no de Mike Douglas. Recusou convites para cerimônias de premiação apresentadas por Carson. Dentro da indústria televisiva, todos entendiam que Connors havia efetivamente apagado Johnny Carson de sua vida. Um ano depois, quando o repórter Dean Winters, do Los Angeles Herald Examiner, o questionou sobre o incidente, Connors não o abordou diretamente. Ele apenas disse: "Algumas coisas, uma vez transformadas em piada, jamais poderão ser consertadas." As consequências não terminaram aí. Após o comentário de Carson, tabloides como o National Tatler imediatamente publicaram manchetes sensacionalistas. Chuck e Johnny, amizade ou algo mais. Alguns veículos chegaram a publicar fotos antigas e criar narrativas fictícias em torno delas. No início dos anos 70, tais rumores podiam prejudicar carreiras, especialmente para estrelas com uma forte imagem de durão como Connors, mesmo sem terem feito nada de errado. Ser associado a insinuações vagas deixava os produtores apreensivos. Após o incidente, Connors foi afastado de pelo menos 2 projetos importantes, uma série da CBS e um filme da Universal. Embora nenhum motivo oficial tenha sido confirmado, rumores na indústria diziam que Chuck estava envolvido em uma polêmica com a imprensa. Carson o tornou menos confiável. Uma amizade antes calorosa agora era um vazio. Ironicamente, antes daquela noite, Connors e Carson não tinham nenhuma animosidade. Eles jogaram golfe juntos em 1967 no Palm Springs Invitational. Sentaram-se lado a lado nos bastidores do Emmy Awards de 1969 e até tomaram uns drinks com o diretor Norman Lear em Beverly Hills. Mas com uma piada infeliz na TV ao vivo, uma amizade calorosa se desfez. Quando Connors faleceu em 1992, Carson não compareceu ao funeral. Em um raro momento em que foi questionado sobre o assunto, no programa Larry King Live, Carson disse: "Acho que ele não gostava de ser alvo de brincadeiras e eu não sabia onde estava o limite." Uma resposta tardia e vazia demais para quem havia sido magoado. Hoje, poucos se lembram do que aconteceu naquele talk show de terça-feira à noite. Mas aqueles que assistiram ao vivo, que viram o olhar frio de Connor ao sair do estúdio, sabem que aquilo não era brincadeira. Foi um ponto de ruptura, irreversível. Não houve gritos, nem socos. Mas o silêncio que se seguiu durou mais de 2 décadas, mais do que qualquer discussão pública. Todos acreditavam que Johnny Crawford era a única pessoa que Connor sempre amou. Seu filho da televisão, nada poderia separar. Mas mesmo nessa relação, havia uma ruptura, uma distância difícil de descrever em palavras. 3. Gregory Peck. Eu sabia que ele havia usado táticas desonestas para me derrubar. Em 1960, Chuck Connors estava no auge de sua carreira. O programa The Rifleman se mantinha entre os 10 programas de televisão mais assistidos em todo o país. Graças à sua imagem de herói do Velho Oeste, Connors foi convidado a aparecer em comerciais, campanhas de caridade nacionais e até mesmo a discursar no Festival da Paz em Chicago. Seu nome havia se tornado sinônimo de firmeza, integridade e modéstia.
Enquanto isso, Gregory Peck, na mesma época, representava a imagem da Hollywood clássica, sempre impecável em um smoking, falando com gentileza e apoiado por uma das equipes de relações públicas mais fortes da indústria. Naquele dezembro, a revista Screen Actors Monthly organizou sua votação anual para o ator de televisão mais influente do ano. Normalmente um evento rotineiro, a votação deste ano atraiu atenção incomum por ser patrocinada por uma grande empresa farmacêutica, o que significava que o ator mais votado seria destaque em uma campanha publicitária que custaria centenas de milhares de dólares. Previa-se que Chuck estaria entre os 3 primeiros, mas quando os resultados foram anunciados, o mundo da televisão ficou estupefato. Connors ficou em 7º lugar. O ator que ficou em 2º lugar, logo atrás de Robert Stack, foi Gregory Peck, que até então havia aparecido na televisão apenas uma vez, em uma adaptação de 70 minutos de Moby Dick, sem projetos em andamento, sem séries de sucesso, apenas reputação e contatos. As pessoas da indústria começaram a cochichar. Um diretor de televisão que havia trabalhado com ambos, falando anonimamente, disse ter recebido um convite para votar do escritório de representação do Partido Conservador. O envelope continha um calendário de luxo em couro, uma garrafa de vinho tinto Bordeaux e um folheto sugerindo que a comunidade precisava de figuras televisivas intelectuais e equilibradas. Ninguém sabia exatamente o que acontecia nos bastidores da revista, mas poucos dias após a divulgação da lista, Peck recebeu um contrato de patrocínio exclusivo com a Gilman Pharmaceuticals, um acordo que originalmente se esperava que fosse para Connors. Inicialmente, Connors permaneceu em silêncio. Ele não era do tipo que confrontava alguém pela imprensa, mas sinais de clara frustração surgiram quando a Paramount convidou ambos para uma audição para Valiant Earth, um grande filme de guerra avaliado em mais de 2 milhões de dólares. Connors havia recebido o primeiro convite, lido o roteiro e já assinado um memorando provisório, mas no dia do teste de figurino, foi informado de que sua agenda havia sido alterada por motivos internos da produção. 4 dias depois, o papel foi dado a Gregory Peck. Segundo o ex-agente de Connor, ele já havia depositado sal 20 mil baht para contratar estilistas, equipe técnica e reservar a equipe por 3 meses, mas todo o valor simplesmente desapareceu. O estúdio se recusou a pagar o reembolso, alegando que nenhum contrato oficial havia sido assinado. Connors arcou silenciosamente com um prejuízo de quase os 40 mil baht, uma quantia enorme em 1962. Equivalente a quase os 400 mil hoje. Mesmo para uma estrela da televisão, esse valor o obrigou a congelar todos os projetos por 6 meses para estabilizar suas finanças. Entretanto, rumores começaram a se espalhar. Um artigo sensacionalista publicado no Hollywood Express em abril afirmava que uma estrela de televisão famosa por papéis de cowboy havia sido recentemente acusada de comportamento antiprofissional no set de filmagem. Nenhum nome foi mencionado, mas todas as descrições apontavam diretamente para Connors, um homem alto, ex-atleta de beisebol, conhecido por portar um rifle em uma série de sucesso. Poucos notaram que o artigo citava um diretor que desejava permanecer anônimo, mas seu autor, Leonard Schaefer, havia colaborado anteriormente com Gregory Peck em uma campanha para o Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild. A imprensa não precisava de provas, precisava apenas de um personagem adequado para a sua história. E Chuck Connors, apesar de não ter feito nada de errado, tornou-se a figura perfeita para ser colocada no centro de um escândalo fabricado. Logo depois, ele foi descartado para 2 projetos da CBS, Frontier Law e Winter Blood. Os profissionais da indústria sabiam que Connors estava sendo discretamente considerado um problema, mesmo que ninguém dissesse isso em voz alta. Os fotógrafos continuavam a fotografá-lo em restaurantes. Os repórteres ainda o abordavam em eventos beneficentes, mas as perguntas sobre novos papéis no cinema diminuíram consideravelmente. A situação se agravou em maio de 1966, quando o Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild, realizou a comemoração de seu 25º aniversário no Beverly Hilton. Connors e Peck estavam ambos listados como convidados de honra. Naquela noite, o fotógrafo Alan Leovitz foi designado para tirar uma foto coletiva com os atores veteranos juntos. Quando Leovitz sinalizou para que Connors e Peck ficassem próximos um do outro no palco, Connors hesitou. Ele olhou em volta, deu um passo para trás
e saiu silenciosamente do local sem dizer uma palavra. A fotografia foi descartada. A revista TV Insider descreveu o ocorrido com uma única frase: um momento de tensão por razões desconhecidas. Mas as pessoas da indústria não precisavam de explicações. Todos que testemunharam aquele momento sabiam. Connors escolheu não ficar ao lado do homem que, em sua opinião, o havia impedido de alcançar as maiores oportunidades de sua carreira. Gregory Peck, do começo ao fim, permaneceu em silêncio. Ele nunca criticou Connors publicamente, nem negou nenhum rumor. Ele não precisava. PC sabia jogar a longo prazo, quando ficar em silêncio e quando exercer influência nas sombras. Para Connors, o que ele não conseguia perdoar não eram os papéis perdidos ou o dinheiro perdido. Era a sensação de ser repetidamente deixado de lado por alguém que, em seguida, surgia com uma imagem impecável, sofisticada, respeitável e o eterno cavalheiro de Hollywood, como a imprensa tantas vezes descrevia Peck. Quando questionado sobre Gregory Peck em uma entrevista no final de 1988, Connors respondeu apenas com um leve sorriso. Sabe, nem todo mundo que veste um terno elegante é alguém em quem se pode confiar. Peck nunca respondeu a esse comentário e, a partir de então, os dois nunca mais foram vistos juntos. O conflito silencioso entre eles durou o resto de suas vidas, como um corte que não sangra, mas nunca cicatriza. E como todas as lutas de poder nos bastidores, o fim nunca veio de um confronto isolado. Veio de uma série de empurrões sutis, mãos invisíveis puxando fios imperceptíveis, fazendo um homem tropeçar enquanto o outro seguia em frente com um sorriso sereno. Mas Gregory Peck não foi o único que fez Connors perder o controle nos bastidores. Havia outra pessoa igualmente refinada, igualmente perigosa. E desta vez, Connors não perdeu apenas um papel. Ele perdeu algo muito maior. A confiança em alguém que um dia considerou um amigo próximo. 4. Burt Lancaster. Aquele homem tinha um ego maior do que qualquer pessoa que eu já conheci. A indústria cinematográfica jamais se esquece do choque de 1970 entre dois nomes que poucos esperavam ver se encontrarem. Chuck Connors, forte, direto, decisivo, e Burt Lancaster, um dos maiores ícones de Hollywood, mas também um dos homens mais notoriamente difíceis nos bastidores. Eles nunca brigaram publicamente, nunca se insultaram em entrevistas. No entanto, depois de participarem juntos de uma única reunião de produção, nunca mais se falaram. A história começou quando a United Artists lançou o projeto Sundown Redemption, em março de 1970, um faroeste moderno, ambientado nas regiões selvagens do Novo México, dirigido por Gene Ainsworth, com o roteiro inicial, escrito pelo então promissor roteirista Robert Castle. Castle revelou mais tarde à revista Variety que o personagem principal, um pistoleiro veterano, vivendo isolado e atormentado pelo trauma da guerra, foi escrito quase sob medida para Chuck Connors, cujas atuações contidas e serenas em Branded e Arrest and Trial o impressionaram profundamente. Algumas semanas após a conclusão do roteiro, Chuck assinou o contrato com um salário de USD 85 mil, uma quantia considerável para um ator de televisão na época. Tudo parecia acertado. Então, o estúdio anunciou uma adição surpreendente. Burt Lancaster havia sido convidado para interpretar o antagonista, um antigo camarada do herói que retornava em busca de uma dívida antiga. A princípio, Connors não teve objeções. Embora ele e Lancaster não fossem próximos, haviam se conhecido em eventos beneficentes em Santa Mônica, ambos tendo migrado do esporte para o cinema. No entanto, quem estava nos bastidores sabia que Lancaster era diferente de qualquer outro. Meticuloso ao extremo, lia os roteiros até a última vírgula e era conhecido por exigir reescritas para se adequarem à sua visão. Isso não era novidade. Em 1965, ele causou polêmica ao pressionar a Columbia Pictures para mudar o final de O Trem, quase levando o diretor John Frankenheim a desistir do projeto. Um ano depois, durante as filmagens de The Professionals, o roteirista William Goldman reclamou publicamente que Lancaster havia remodelado seu personagem para se assemelhar ao seu próprio estilo teatral, retornando a Sundown Redemption. Apenas uma semana após a entrada oficial de Lancaster na equipe, o roteiro foi reescrito. Não uma revisão oficial, mas uma proposta enviada diretamente por Lancaster ao diretor e aos produtores. Curiosamente, o documento estava marcado como coescrito por BL, o que significa que o próprio Lancaster o havia reescrito. Nesta versão,
O personagem de Connor mudou drasticamente. Menos falas, motivações obscuras e, pior de tudo, ele não controlava mais o final. Em vez disso, o personagem de Lancaster tornou-se o centro filosófico do filme, com longos monólogos e as cenas culminantes passaram a ser protagonizadas inteiramente por ele. Para Connor, geralmente calmo, mas ferozmente protetor de seus papéis, esse foi um ponto de ruptura silencioso. A reunião interna ocorreu em 6 de abril no Hotel El Rey Court, em Santa Fé, onde a equipe estava hospedada durante a pré-produção. Segundo a assistente de produção Dana Chaves, a reunião começou às 9h da manhã e deveria durar 45 minutos. Mas quando Connors recebeu a revisão manuscrita de Lancaster sem qualquer explicação ou respeito, tudo desandou. Dana relatou que a sala mergulhou num silêncio pesado enquanto Connors folheava as páginas. Cada cena removida estava marcada com caneta vermelha, num tom silencioso, porém furioso. Mas quando chegou ao clímax, o momento em que seu personagem deveria confrontar seu passado na guerra, ele descobriu que a versão reescrita o havia transformado num discurso filosófico dominado pela perspectiva do personagem de Lancaster. Connor encarou Lancaster diretamente, colocou o roteiro original sobre a mesa e perguntou: "Por que eu ainda estou neste filme?" Lancaster deu de ombros, sem se desculpar. Em vez disso, disse calmamente: "Acho que a história precisa de uma direção mais madura. Você não vê? Meu personagem tem mais profundidade." Ninguém ousou falar. Connors se levantou abruptamente, recolheu as páginas reescritas, jogou-as no chão e saiu sem dizer mais nada. A reunião terminou em silêncio. No dia seguinte, Connor enviou uma carta formal de desistência por meio de seu advogado, Barry Shapiro, juntamente com uma cláusula de confidencialidade, mas a história ainda vazou. Um artigo da Screenlines citou uma fonte anônima. Connor saiu porque não conseguia cooperar com alguém que sempre se considera um diretor não oficial. Lancaster negou qualquer culpa, dizendo aos repórteres que tivemos apenas algumas divergências criativas. As consequências foram muito piores. A agenda de Connor ficou paralisada por 3 meses devido a disputas contratuais. Ele teve que devolver seu adiantamento de 20 mil e pagar uma multa de 8 mil por desistir do projeto. Em uma rara entrevista coletiva naquele mesmo ano, Connor disse uma frase que muitos lembram desde então: "Posso perder um papel, perder dinheiro, mas nunca vou vender um personagem que interpreto só para ser figurante para outra pessoa." Lancaster continuou filmando Sundown Redemption com um novo coadjuvante. O filme foi renomeado para The Bitter Track, lançado discretamente no início de 1972 e criticado por ser emocionalmente superficial e excessivamente moralista. O filme fracassou nas bilheterias e na crítica, mas Lancaster pareceu não se importar. Ele estava acostumado a operar na zona cinzenta, onde era o diretor de bastidores e tomava decisões sem consultar ninguém. O público nunca mais viu Chuck Connors e Burt Lancaster dividindo o mesmo palco. Eles se evitavam no Emmy, não se cumprimentavam, com um aperto de mãos em eventos do SAG, e por mais de 20 anos, sempre que um era questionado sobre o outro, ambos permaneciam em silêncio, como se nunca tivessem se conhecido. No entanto, poucos perceberam que esse relacionamento explosivo era apenas uma parte de uma série de desentendimentos que Connors enfrentou ao longo da década de 1970, porque a próxima pessoa que o feriu mais profundamente do que dinheiro ou fama foi alguém que um dia segurou sua mão na vida real, chamando-o pelo nome mais íntimo: Kamala Devi. 5. Kamala Devi. Talvez eu nunca consiga perdoá-la em toda a minha vida. Quando Chuck Connors conheceu Kamala Devi no set de Jerônimo, no verão de 1963, as pessoas dizem que seus olhos mudaram durante a primeira leitura do roteiro. Kamala surgiu como uma brisa estrangeira nas terras vermelhas e poeirentas do Arizona. Ela era diferente de qualquer outra atriz com quem Connors já havia trabalhado. Não era brincalhona como as atrizes clássicas de Hollywood, nem distante como as estrelas de televisão experientes. Kamala carregava a suavidade da Ásia, misturada com um toque de elegância britânica. Cada palavra que ela pronunciava era calma, educada, quase deslocada no ambiente austero do oeste americano, e era exatamente isso que atraía Connors para ela. Ela era de ascendência indiana, nascida em Mumbai, mudou-se para Londres aos 8 anos e estudou literatura clássica em Oxford. Aos 20 e poucos anos, Kamala
já havia adotado uma visão de mundo livre e descontraída. Adorava o teatro shakespeariano, acreditava em energia cósmica e usava pingentes de pedras preciosas para equilibrar seus chakras. Connors, por outro lado, era um ex-soldado, um católico fervoroso, alguém que preferia o silêncio, a disciplina e viver de acordo com hábitos forjados em uma infância difícil no Brooklyn. Eles se amavam como dois planetas colidindo no momento exato. O casamento deles aconteceu no final de dezembro de 1963, discretamente no quintal da casa de Connor em Brentwood, sem equipes de televisão, sem imprensa. Segundo o ex-empresário de Connor, Paul Eastman, havia exatamente 17 convidados, e Connor datilografou os convites ele mesmo. Nos primeiros anos, eles viveram de uma forma estranhamente harmoniosa. Kamala deixou de lado as apresentações teatrais, suspendeu seus planos de voltar para Londres, passou grande parte do tempo cuidando da casa, aprendendo a cozinhar pratos americanos, jogando golfe com Connors e até mesmo acompanhando-o em eventos esportivos beneficentes, como quando apareceram juntos em um leilão beneficente no MGM Grand em 1965. A revista Look os descreveu como um encontro entre o Oriente e o cowboy do Oeste, mas após a lua de mel, veio a realidade. Connors tornou-se reservado a ponto de se distanciar. Enquanto isso, Kamala queria compartilhar a vida abertamente. Ela participou de programas de entrevistas diurnos e aceitou entrevistas de emissoras de TV locais sem informar o marido. Durante uma conversa no programa KTLA Midday Show, Kamala mencionou que Chuck gostava de ler história militar à noite e não gostava de ser incomodado. Embora ela tenha dito isso em tom de brincadeira, Connors não achou graça. A maior diferença surgiu quando Kamala quis ter um filho. Ela engravidou em 1966, mas sofreu um aborto espontâneo com apenas 10 semanas de gestação. Após esse choque, Connors tornou-se ainda mais retraída, evitando qualquer conversa sobre filhos. Enquanto Kamala queria fazer exames e tratamentos de fertilidade, Connors recusou tudo. Para ele, assuntos familiares não eram algo para se discutir com um terapeuta. A tensão foi aumentando ano após ano. O ponto de ruptura ocorreu em 1969, quando Kamala aceitou um papel na minissérie da BBC The Maratha's Daughter, que exigia filmagens em Londres por 4 meses. Connors discordou, deixando claro que ficar tanto tempo longe de casa arruinaria tudo o que haviam conseguido construir. Kamala foi mesmo assim. Quando a produção foi estendida por motivos técnicos, ela escreveu para casa dizendo que ficaria mais 2 meses. Connors não respondeu. Segundo sua ex-governanta Lisa Archer, Connors queimou todas as cartas que Kamala enviou sem ler uma única linha. Todas as noites, ele se sentava em frente à TV reprisando episódios antigos de The Rifleman, como se tentasse se lembrar da versão da vida antes de tudo mudar. Em fevereiro de 1970, Kamala voltou. Ninguém foi buscá-la no aeroporto. A casa em Brentwood agora tinha um novo código de fechadura. Seus pertences estavam cuidadosamente guardados na garagem. No breve bilhete que Connors deixou para ela, havia apenas 8 palavras. Eu não reabro portas. Eu as fechei. O divórcio foi protocolado em março no Tribunal do Condado de Los Angeles. Kamala não contestou a partilha de bens. Não entrou com nenhuma ação judicial. O motivo alegado foi de diferenças irreconciliáveis. Depois disso, ela deixou a Califórnia e se mudou para West Hampstead, no norte de Londres. Embora tenha recebido vários convites para retornar aos palcos, Kamala praticamente desapareceu da vida pública. Em uma rara entrevista à TV Times UK em 1975, quando questionada sobre Chuck Connors, ela apenas suspirou. O homem que eu amei foi paciente. De repente, ele se tornou alguém que não aceitava nada que não fosse do seu jeito. Após o divórcio, Connors não namorou publicamente ninguém por quase uma década. Ele voltou a atuar, mas manteve sua vida pessoal em segredo. Durante uma coletiva de imprensa, em 1981, quando um repórter perguntou sobre Kamala, ele apenas acenou com a cabeça, deu um leve sorriso e disse: "Ela está bem." Um casamento que começou com um olhar carinhoso, terminou em completa frieza. Sem traição, sem violência, ninguém sofreu danos físicos, mas houve danos emocionais.
Isso era algo que nenhum documento legal jamais conseguiria capturar completamente. A ironia era que Connors, que certa vez afirmou não se encaixar no barulho do show business, não conseguia escapar do ruído dos bastidores, especialmente quando seu próximo conflito veio da pessoa que parecia menos ameaçadora, o herói da televisão com o rosto angelical, Michael Landon, um símbolo de valores familiares na tela, mas a rajada de vento que ofuscou o brilho de Connors no mesmo palco que ele antes dominava. 6. Michael Landon. Ele usou minha imagem para ganhar dinheiro. Ao longo da década de 1960, a televisão americana criou duas figuras paternas estranhamente opostas. Uma vista como severa como aço, porém responsável. A outra, gentil como a água, porém jamais fraca. Chuck Connors personificava o primeiro arquétipo. Como Lucas McCain em The Rifleman, ele se tornou um símbolo nacional de pais que ensinam através de ações, através de uma resolução silenciosa, com um rifle sempre pronto para proteger o que acreditavam ser certo. Enquanto isso, Michael Landon, como o pequeno Joe Cartwright em Bonanza e mais tarde como Charles Les em Little House on the Prairie, tornou-se o rosto do pai moderno. Um homem que sabia chorar, perdoar e abraçar os filhos em vez de repreendê-los. Inicialmente, os dois tinham pouca ligação. A série The Rifleman foi ao ar de 1958 a 1963, enquanto Bonanza estreou em 1959, mas só explodiu em audiência em meados da década de 1960. Com o tempo, porém, o público, a crítica e principalmente a mídia começaram a colocá-las lado a lado, como se estivessem escolhendo entre dois modelos opostos de masculinidade. A revista TV Digest publicou em abril de 1966 um artigo intitulado Pais, Filhos e Televisão, a Ascensão da Emoção. A escritora Linda Fraser comparou Lucas McCain à figura masculina tradicional, pronta para usar a autoridade para ensinar, enquanto Michael Landon representava a nova geração de homens destemidos em suas emoções, que não veem a ternura como fracasso. A expressão masculinidade tóxica surgiu no discurso televisivo após um artigo de 1967 na revista The Atlantic, que sugeriu que certas séries clássicas glorificavam, sem intenção, homens que controlavam, reprimiam e expressavam amor por meio da agressão. Sem citar nomes diretamente, os espectadores da época entenderam que a referência apontava para personagens como Lucas McCain, um pai que frequentemente lançava olhares fulminantes, dava ordens aos berros, raramente sorria e estava mais preparado com um rifle do que com uma conversa. Para Connor, esse comentário soou como um ataque pessoal. Em uma rara entrevista ao Los Angeles Herald Examiner em 1969, quando questionado sobre as mudanças na representação da paternidade no cinema, ele respondeu simplesmente: "Algumas pessoas falam muito, outras fazem muito. Não sei qual dos dois eu sou, mas nunca me desculpo por proteger meu filho." Michael Landon, por outro lado, se destacava em relações públicas. Não apenas gentil em sua atuação, ele era mestre em moldar sua imagem pública. Landon aparecia frequentemente em programas matinais, discutia a paternidade na vida real e até incluía sua esposa e filhos em campanhas promocionais. Ele falava com humor e carinho e se posicionava como um grande amigo das crianças. Gradualmente, a comparação pública se tornou inevitável. Tudo culminou em 1972, durante as filmagens de um programa especial da CBS, Fathers of the Frontier, Pais da Fronteira, em Palm Springs. Um evento que reuniu estrelas da televisão de faroeste para homenagear pais memoráveis nas telas. Tanto Connors quanto Landon foram convidados. Durante o painel, quando perguntados sobre o que uma figura paterna deve ensinar a seus filhos, Landon respondeu primeiro: "Acho que uma criança precisa ver seu pai chorar, precisa vê-lo admitir seus erros, não um homem que pega uma arma e começa a encarar sempre que algo dá errado." A plateia aplaudiu imediatamente. Na semana seguinte, a revista TV Guide citou a frase, chamando-a de declaração de uma nova era na televisão, mas para Connors soou como um soco, especialmente porque o roteiro original não previa espaço para comentários espontâneos. Landon a acrescentou por conta própria. A coordenadora do programa, Helen Simmons, lembrou mais tarde que Connors não disse nada naquele momento, mas no dia seguinte,
exigiu que os produtores removessem todas as suas cenas da versão exibida. Em um e-mail interno da CBS vazado em 1987, uma anotação dizia: "O Sr. Connors recusa qualquer associação pública com Landon do universo cinematográfico Marvel em vídeos promocionais atuais ou futuros." Após esse episódio, Connors e Landon nunca mais apareceram juntos em público. Correram rumores de que Connors recusou uma participação especial em Little House on the Prairie, simplesmente porque não queria trabalhar com Landon, nem por um dia. Landon nunca mencionou Connors em entrevistas, mas um detalhe interessante surgiu nas memórias de um ex-assistente de produção. Quando Connors faleceu em 1992, Landon enviou uma coroa de flores sem assinar seu nome. O bilhete dizia simplesmente: "Para um homem que fez o que acreditava ser certo." A história deles não terminou com um aperto de mãos ou uma reconciliação. Era simplesmente a história de dois homens, duas gerações, duas definições de paternidade caminhando em direções opostas. E o fato de nenhum dos dois ter falado mal do outro publicamente tornou o conflito entre eles mais memorável do que qualquer discussão poderia ter sido. Mesmo que Michael Landon tenha conquistado o coração do público por muitos anos, Connors reteve algo que Landon jamais teve. De 1958 a 1963, os Estados Unidos testemunharam algo notável. Milhões de famílias sentavam-se diante de suas televisões em preto e branco todas as segundas-feiras à noite, aguardando cada cena entre Lucas McCain e seu filho Mark. A simplicidade, porém a profunda emoção entre esses dois personagens criou um fenômeno sem precedentes. The Rifleman não era apenas um faroeste, tornou-se uma definição de família em uma época em que os Estados Unidos enfrentavam a Guerra Fria, a agitação social e a transformação dos valores tradicionais. Chuck Connors e Johnny Crawford, dois homens de gerações diferentes, interpretaram pai e filho por 5 anos inteiros. Mas, ao contrário da forte ligação vista na tela, por trás das câmeras, havia pequenas fissuras, quase ninguém mencionou até agora. Quando foi escalado, Johnny tinha apenas 11 anos. Era uma estrela em ascensão, um ratoeiro original, expressivo, inteligente e cheio de energia. Connors, aos 36 anos, havia sido jogador profissional de basquete, militar e interpretado papéis coadjuvantes em filmes como Old Yeller e Da Terra Nascem os Homens. Sua personalidade era reservada, cautelosa, firme a ponto de ser difícil de abordar. Um era luz, o outro sombra. E esse contraste criou magia na tela a princípio, mas foi também o que causou a ruptura de tudo por dentro. De acordo com as memórias inéditas do assistente de direção Barry Thorne, Connors levou muito a sério a orientação de Johnny no início, mas com o passar do tempo e o aumento da fama do garoto, que chegou a formar seu próprio fã-clube com mais de 20 mil membros, Connors começou a se distanciar. Ele não gostava de ver Johnny receber mais atenção, sendo chamado pela imprensa de o coração do show. Certa vez, quando a revista TV Guide escreveu que Johnny trazia a emoção enquanto Connors trazia o rifle, ele esmagou a revista e a jogou no lixo bem na frente da equipe. Um incidente notável ocorreu em 1961, durante as filmagens do episódio The Journey Back, quando Johnny errou uma fala, arruinando uma cena emocionante pela terceira vez. Connors não disse nada. Simplesmente se levantou e saiu do set. A produção teve que ser interrompida e Johnny chorou no camarim. Raymond Soles, um assistente de iluminação presente naquele dia, lembrou que Connors retornou 2 horas depois, mas não dirigiu uma única palavra a Johnny pelo resto do dia. O trabalho continuou como se nada tivesse acontecido, mas todos sabiam que as coisas tinham mudado. Quando a série terminou em 1963, a equipe fez uma pequena festa de despedida na casa do produtor Arnold Levin, em Sherman Oaks. Johnny chegou cedo, carregando um álbum de fotos feito à mão, repleto de fotos de bastidores, cartas de fãs e fotos com Connors. O garoto, então com apenas 17 anos, esperou quase 2 horas, na esperança de receber uma mensagem autografada do homem a quem sempre chamou de seu segundo pai. Connors chegou atrasado, apertou as mãos, agradeceu a todos e saiu mais cedo. Johnny não recebeu nenhum autógrafo, nenhum abraço. O álbum ficou para sempre sem uma coisa: a dedicatória de Lucas McCain. Eles não mantiveram contato depois disso. Em 1966,
quando a série The Rifleman começou a ser exibida no Reino Unido e surgiu uma proposta para reunir o elenco para um filme especial para a televisão, Connors recusou imediatamente. Ele disse aos representantes da CBS: Lucas McCain só vive uma vez. Eu não vou repetir esse papel. Johnny aceitou a oferta, mas o projeto foi posteriormente cancelado devido à ausência do protagonista. Não muito tempo depois, espalharam-se rumores de que Connors não gostava de ser associado a Lucas McCain sempre que um novo filme deste era lançado. Durante uma participação no programa de Mike Douglas em 1975, quando questionado sobre seu ex-filho, Connors fez uma pausa de alguns segundos e disse: Só que Johnny é muito talentoso, mas a vida nem sempre é como um roteiro. A resposta intrigou muitos. Parte elogio, parte melancolia. O próprio Johnny Crawford nunca falou mal de Connors, mas em uma entrevista ao jornal Arizona Republic, em 1989, quando perguntado: Você ainda mantém contato com Chuck? Ele sorriu gentilmente e respondeu: Acho que ele tinha um jeito único de cuidar das pessoas. O jornal publicou a citação junto com o comentário. Algumas distâncias entre pais e filhos são intransponíveis. Em 1992, quando Connors faleceu de câncer de pulmão, Johnny estava se preparando para uma apresentação musical em El Cajon. Ele não compareceu ao funeral, mas 2 dias depois, uma coroa de flores brancas foi entregue no cemitério da Missão de San Fernando. Sem nome do remetente, apenas um pequeno cartão. Obrigado por me ensinar a me manter firme, mesmo quando o silêncio dói mais do que um tapa. Ninguém confirmou se o cartão era de Johnny, mas todos acreditaram. A história entre os dois, um pai na tela e o menino que um dia o viu como seu mundo inteiro, nunca teve um final perfeito. Ela se encerrou apenas através de um silêncio que se estendeu até o fim de suas vidas e através de algo que o público nunca viu, um relacionamento nascido em Hollywood. Bonito, distante, comovente e deixando para trás um espaço que jamais poderia ser nomeado. Alguns dizem que o ódio é algo que o tempo apaga, mas para Chuck Connors, o tempo apenas aprofundou essas cicatrizes. Cada pessoa, cada história, cada confronto nos bastidores que deveria ter caído no esquecimento permaneceu gravado em sua memória até o fim de sua vida. Os relacionamentos desfeitos, as disputas silenciosas, os sorrisos frios na televisão. Nada disso era roteiro de Hollywood, mas a verdade nua e crua por trás dos holofotes. E talvez o que torne essas histórias tão perturbadoras não seja quem estava certo ou errado, mas o fato de que as feridas mais profundas muitas vezes vêm das pessoas em quem mais confiávamos. Quem mais te surpreendeu nesta lista? Deixe um comentário abaixo. Eu leio todos. Inscreva-se para não perder nenhuma história de bastidores, os cantos secretos de Hollywood que a imprensa talvez nunca revele por completo. E não se esqueça de curtir e compartilhar se você acha que este vídeo merece ser visto por mais pessoas.